Pode ir? Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento de hoje. Para quem está acessando a nossa plataforma hoje, para quem está acessando os nossos treinamentos pela primeira vez, eu sou Elisângela Lins, treinadora de produtos da Maravilhas da Terra, e nós estamos aqui semanalmente trazendo informações, compartilhando com vocês de assuntos extremamente importantes que vão auxiliar tanto no desenvolvimento de produto, de conhecimento de produtos, como o assunto que a gente tem trago nessas últimas semanas. Falamos na semana passada sobre hábitos saudáveis, a importância de mantermos e quais são os hábitos saudáveis, e diante dessa mesma linha, nós vamos falar hoje sobre a importância da água para a nossa saúde, nos processos de emagrecimento, como que a água pode auxiliar para potencializar os nossos resultados. Então, se você não chamou toda a sua rede, se você não chamou todo o seu time para estar aqui com você, eu aconselho que você chame o maior número de pessoas, o maior número de participantes, para que possam estar assistindo esse treinamento e tirando todas as suas dúvidas, poder entender qual é o benefício da água, que vai muito além da hidratação, simplesmente do que a gente pensa, e entender qual que é o mecanismo de funcionalidade da água e por que a água pode potencializar os nossos resultados, seja de emagrecimento, qualquer tipo de resultado que nós desejarmos, a água é extremamente importante para que possa potencializar, para que possa favorecer, para que esses resultados sejam extremamente positivos. Então, dá tempo de você chamar o seu time, dá tempo de você chamar todos, ok? Bom, falando especificamente dessa importância da água. Nós sabemos que a água é o líquido, né, universal. Ninguém vive sem a água é a bebida mais consumida no mundo todo. Primeiro, porque ela é responsável pelas nossas funções vitais. Nós necessitamos, nós dependemos praticamente da água, né? Nós temos essa dependência da água. E a água também ela é responsável por várias funcionalidades do nosso organismo. Ela que ajuda a regular a temperatura do nosso corpo, né? Protege os nossos órgãos, faz toda a nossa funcionalidade vital. Ela ajuda a absorver melhor os nutrientes, é ela que ajuda também como carreador de alguns nutrientes, ajuda no nosso metabolismo, protege e nos hidrata, tanto, né, todo o nosso corpo, mas também as nossas articulações, as nossas células. Então, a água ela tem esses inúmeros benefícios. E ela é extremamente importante para a conservação da nossa saúde. Uma pessoa consegue sobreviver no máximo 7 dias sem beber água. Depois desse período, né, estudos comprovam que vai perdendo todas as suas funcionalidades vitais e chegando ao óbito. Então, nós realmente dependemos muito da água. Ela participa de todas as atividades corporais, tudo, desde a regularização dos nossos fluidos, como eu falei anteriormente, da nossa termorregulação, esse controle da nossa temperatura, do sistema endócrino, do sistema hormonal, da filtração, da excreção dos excessos, dos resíduos metabólicos que acontecem dentro do nosso organismo. Resumindo, a água é a vida no nosso corpo, nós dependemos totalmente da água. E o nosso corpo, de um indivíduo adulto, ele tem em torno de 65% da sua constituição de água. Isso no indivíduo adulto. Quando a gente fala de criança, aproximadamente 80% da sua constituição corporal é água, né? Sendo que a gente sabe que ela há essa necessidade. Cada parte do nosso corpo possui uma maior ou uma menor quantidade de água. Por exemplo, nos nossos músculos, na parte da nossa musculatura, tem cerca de 75% de água na sua composição. O nosso sangue tem cerca de 95% de água. A gordura registra cerca de 14%, né, juntamente com os nossos ossos, né, que vão em torno de 14 mais 9%, dá em torno de 25% de constituição de água nos nossos ossos. Então, essa distribuição que acontece da água pelo nosso corpo, né, se dá quando nós tomamos a água, quando nós ingerimos a água, esse líquido,
sagrado, esse líquido de vida, é guiado para todas as nossas células, e cada uma delas tem a sua função de forma adequada. Por isso que a gente fala que água é vida. Mas, Elisângela, a gente está falando um pouquinho da água, a gente precisa saber qual que é o mecanismo de ação, como que acontece quando a gente toma água, por que a gente tem sede, por que acontece isso, por que acontece aquilo. Então, hoje a gente vai mais um bate-papo aqui para poder entender os mitos e verdades com relação à água. Nós sabemos que nós dependemos da água, que nós precisamos repor a água dentro do nosso organismo de uma forma equilibrada. Toda a água que foi perdida, a gente precisa diariamente que o nosso corpo tenha essa reposição dessa água, porque a gente perde água através da urina, através do suor, através das fezes. Então, se a quantidade de água que nós necessitamos não é reposta da maneira adequada, nós acabamos entrando num processo chamado de desidratação e, ao mesmo tempo, intoxicação, porque nós prejudicamos toda a eliminação de algumas toxinas e metabólitos que foram filtrados pelos nossos rins. Então, a gente sabe o que o rim faz. Ele faz esse filtro no nosso sangue para separar todas essas toxinas, tudo aquilo, esses resíduos metabólicos, para fazer a eliminação através da urina. Então, se a gente não tem, isso vai causando sempre esse retorno e vai nos intoxicando ao mesmo processo que a gente tem, um processo de desidratação. Mas o ideal não é a gente consumir água somente quando nós estamos com sede. Quando o nosso organismo envia essa mensagem, né, para o nosso cérebro de sede, já significa que ele está pedindo socorro. Nós não precisamos esperar o nosso corpo pedir água para que a gente possa consumir. O ideal, de acordo com várias literaturas, é que nós devemos consumir cerca de 35 ml por quilo de peso corporal. Essa é a necessidade básica do organismo de cada indivíduo. É você multiplicar 35 ml pelo seu peso corporal. É a quantidade de água que o seu corpo precisa para atender a todas as funções vitais. Então, quando a gente sente sede, significa que o nosso corpo já está em desidratação. Ele já está pedindo socorro. Então, antes de chegar a esse estado de desidratação, o cérebro envia um aviso, né, uma mensagem para o nosso corpo como um sinal de alerta, né, pedindo o quê? Pedindo água. Então, se a gente sentiu sede, não é um bom sinal. Não é só tomar água quando você sente sede, você precisa tomar água de forma regular. Quando a gente toma água, os sistemas hormonais, né, os que a gente chama de neuroendócrinos, avisam o nosso sistema nervoso, né, que por responder por meio de uma secreção de um hormônio antidiurético, que a gente vai falar um pouquinho sobre o ADH, vai modificar o controle de sede do nosso corpo. E como que funciona esse processo? Então, para a gente entender um pouquinho, Elisa, você vai explicar como que funciona, qual que é esse mecanismo de ação quando a gente tem sede? Vou explicar para você por quê. Tem um mito que muita gente pensa assim: se eu tenho retenção de líquido, eu não devo tomar muita água. Já ouviu falar? Aquela pessoa que retém muito líquido, ela tem medo de tomar água, porque ela acha que ela vai reter mais líquido ainda. Então, quando a gente entra nesse processo de desidratação, quando o corpo já está pedindo água, quando ele já está pedindo socorro, ou a gente está em desidratação, há uma liberação, né, de sódio no nosso sangue, diminuindo essa quantidade, e o rim libera uma substância chamada de renina. A renina, por sua vez, ela se transforma em angiotensina 1. E essa angiotensina 1, ela chega nos nossos pulmões e acaba se transformando num outro hormônio, que a angiotensina é um hormônio chamado de angiotensina 2. E quando esse hormônio passa para os nossos vasos, né, essa angiotensina vai para os nossos vasos, acontece um processo de vasoconstrição, ou seja, eles acabam segurando. Eles fazem essa vasoconstrição, consequentemente pode provocar o aumento da pressão arterial e reter o líquido. Segurar o líquido ali
dentro dos nossos vasos, dentro das nossas células, para evitar a desidratação. É um mecanismo de defesa, é onde acontece a primeira retenção de líquido. Mas a angiotensina, que está ali nos nossos pulmões, que está nos nossos vasos, ela vai alcançar, estimulando essa angiotensina 2, uma produção de aldosterona. O que é aldosterona? É um hormônio também que acontece pelas adrenais, que são as glândulas que ficam em cima dos nossos rins. Quando acontece esse estímulo à aldosterona, faz com que segure, que retenha muito mais líquido no corpo. Consequentemente, vai reter mais sódio e, consequentemente, vai aumentar o quê? A pressão arterial. Então, é uma forma de mecanismo de defesa do nosso corpo, é segurar a água, evitando a desidratação. Está aí um dos motivos da retenção de líquido, mas não para por aí. Quando acontece esse processo, um outro mecanismo acaba sendo acionado, e esse mecanismo acontece onde? No nosso cérebro, na região da hipófise. A hipófise acaba produzindo e liberando o hormônio chamado ADH, que é um hormônio antidiurético. O que significa isso? Vai segurar a nossa diurese, vai segurar o líquido. A gente vai, mais uma vez, o quê? Reter muito mais água para evitar a desidratação. Aí, o nosso cérebro, depois que acontece isso, ele recebe essa mensagem e esse estímulo, esse alerta da sede através do hipotálamo para que a gente tome água. Aí é que é onde eu falo para vocês, que acontece aquele processo onde as pessoas pensam que quem retém líquido, sofre de retenção de líquido, não precisa tomar água. E aí é muito pelo contrário, precisa consumir muito mais água para que atenda às suas funcionalidades vitais. Então, essa é uma das grandes importâncias da água, né? Além da gente falar que ela é toda essa carreadora de nutrientes, todos os processos vitais do nosso organismo, a gente sabe que a água, além de tudo isso, promove essa hidratação certeira. Então, a gente precisa estar sempre atento ao nosso corpo, nós precisamos estar atentos aos sinais que o nosso corpo emite de quando a gente precisa de água, que não é somente o estímulo da sede, né? Para que a gente possa identificar de uma maneira muito mais fácil que esse índice de água está baixo dentro do nosso organismo. Primeiro deles, a secura na nossa boca, aquela vontade de consumir água, né? Secura na boca, pouca quantidade na diurese, pouca quantidade na urina, já é um sinal que o seu corpo está pedindo água. Olhos fundos, diminuição da elasticidade da pele, uma pele mais seca, uma pele que acaba craquelando com facilidade, também é um sinal de desidratação. A elevação da nossa temperatura, né? Elevação da temperatura corporal, elevação dos batimentos cardíacos, né? Da nossa frequência respiratória, são sinais também de que a gente tem que avaliar o nível de hidratação do nosso corpo. Então, a gente precisa entender essa importância da água, que ela é extremamente fundamental para respeitar o quê? As nossas funcionalidades vitais. Então, essa é a principal função da água. E a gente fazendo atitudes simples, como carregar uma garrafinha de água sempre para onde a gente for, uma garrafinha de 500 ml. Eu não tenho o hábito de tomar água, eu não tenho o hábito, eu esqueço de tomar água. Coloca no celular, existem vários aplicativos que auxiliam a gente lembrar de tomar água, para que você possa consumir água, né? De uma maneira adequada para manter esses níveis de água equilibrados dentro do nosso organismo. Então, a água ela é responsável por todas as nossas funções vitais. Sem água, a gente não consegue viver, mas a gente não pode acabar confundindo água, né, com outros líquidos. Vamos falar um exemplo aqui da nossa empresa. Nós tomamos vários tipos de chás maravilhosos, excelentes para várias funcionalidades, com vários ativos de funcionalidades diferentes dentro do nosso organismo, mas nem por isso nós devemos deixar de tomar água, porque a água ela vai fazer essa limpeza, ela vai fazer essa desintoxicação, além do processo normal de hidratação,
além do processo normal de carreadora de nutrientes para as nossas células, também vai ajudar favorecendo essa eliminação de toxinas, fazendo a limpeza do nosso organismo, falando de uma maneira mais prática. Então, a gente precisa consumir água, mas água pura. E o que a gente tem visto na maioria das vezes, né? As pessoas, eu não tenho hábito de consumir água, eu não gosto, eu não consigo, eu quero uma água saborizada. Nada contra a água saborizada, mas aquela água que você prepara na sua casa, aquela água que você faz ali in natura, com frutas, ou até mesmo aquela água que você coloca hortelã, ou qualquer outro tipo de espécie vegetal, para que você tenha o sabor natural. Lembrando que para isso aconteça, precisa ficar no mínimo 3 horas na geladeira para poder pegar esse sabor da água. Mas por que eu estou falando isso? Muita gente confunde essas águas industrializadas que a gente vê no mercado, águas saborizadas que vem lá, não contém açúcar ou não contém calorias, mas são falsas águas. Por quê? Elas têm sim uma quantidade de açúcar, elas têm uma quantidade de calorias e vai acabar interferindo uma grande quantidade de sódio e vai fazer essa retenção hídrica também. Então, que a gente dê preferência para águas naturais, águas saborizadas que a gente prepara, né? Outro mito que muita gente pergunta: a água com gás faz mal? Não que ela faça mal, pode de repente causar um pequeno desconforto gástrico, né? Uma sensação de inchaço para quem não está acostumado, mas nada além disso. Então, não tem problema. Lógico que você não vai consumir com a maior frequência como uma água natural, mas existe um mito que fala que a água gaseificada, ela faz mal. Não, a água em si, sem ser essas águas gaseificadas saborizadas, não faz mal nenhum. Por que a gente fala, né? Falamos aqui do processo de desintoxicação, falamos aqui do processo dessa eliminação de toxinas, das funções vitais do nosso organismo, que a água corresponde cerca de 65% da constituição do nosso corpo. Mas, além de tudo isso, por que a gente fala que ela potencializa os nossos resultados? Primeiramente, a grande pergunta: a água favorece o emagrecimento? O que você acha? A água favorece, né? Existem aqueles mitos e verdades. A água favorece o emagrecimento também, mas não que a água emagrece, não é porque ela não tem calorias que a água vai promover o emagrecimento, mas é um mecanismo de ação da água, a maneira como você consome, que vai auxiliar. Por exemplo, foi realizado um estudo com 2 grupos de obesos durante 12 semanas. Esses grupos receberam a mesma dieta, né, a mesma dieta restritiva de alimentação, porém, um desses grupos consumiu água, 500 ml de água, cerca de 2 copos grandes de água, 30 minutos antes do café da manhã, 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes do jantar. No final desse estudo, observou-se que os 2 grupos de pessoas obesas, com a mesma dieta, né, com a mesma nutrição, o grupo que ingeriu água 30 minutos, 3 vezes ao dia antes das principais refeições, teve uma redução de peso de 2 quilos a mais do que o grupo que não ingeriu água. Então, a água, ela diminui a sensação de fome, porque ela ocupa um volume muito maior no nosso estômago e ela é capaz de reduzir essa sensação de fome durante alguns minutos. Por que isso acontece? Porque todos os hormônios, né, que a gente precisa da saciedade demoram cerca de 20 minutos para ser acionados no nosso cérebro para dizer que a gente está saciado. Então, quando você consome água, né? Água, chá, mas como a gente está falando aqui de água, 30 minutos antes das principais refeições, você já está enviando para o seu cérebro o estímulo para que ele vá desenvolvendo, liberando, ou melhor, esses hormônios que vão
falasse, olha, chega, não vai chegar o ponto que você está fazendo a refeição, está na metade do prato, você já não consegue mais consumir, porque o seu cérebro vai enviar uma mensagem de que você já está saciado. Então, a água não contém calorias e ela aumenta essa sensação de saciedade. Com isso, se ela enviou esses sinais de saciedade, né, acontece essa distensão no nosso estômago e a gente se sente mais saciado. Então, é por isso que a água emagrece, sim. E quando a gente faz, né, vamos falar um pouquinho aqui rapidamente, por exemplo, dos nossos chás. Então, a gente tem a adição da água, mais a adição dos ativos que potencializam o emagrecimento. Está aí a funcionalidade dos nossos chás. Por isso que os nossos chás auxiliam e potencializam também o emagrecimento. Mas a água, perdão, mas a água favorece que esse processo aconteça de uma forma mais potencializada, que esse processo aconteça realmente no emagrecimento. Quando o volume de água ingerido é significativo, como eu falei, cerca de 500 ml de água, existe um efeito termogênico. O que significa isso, né? Há uma maior produção de energia do nosso corpo. Se há esse efeito termogênico, o metabolismo aumenta aproximadamente 30% durante cerca de 30 minutos no período que a gente ingeriu essa água. Então, a gente tem um gasto de energia também ao mesmo, né, para equilibrar essa temperatura corporal, principalmente quando a gente consome a água gelada. Quando a gente ingere a água gelada, o nosso corpo trabalha para manter, para regular, equilibrar a temperatura, fazendo com que o nosso corpo trabalhe um pouco mais. Você também tem um gasto calórico, um gasto energético muito maior, né? Com a temperatura fazendo com que haja esse controle da nossa temperatura corporal. Então, existe também vários estudos que falam que há um aumento do nosso metabolismo através da mobilização das nossas gorduras quando a gente faz essa ingesta de água 30 minutos antes das nossas refeições, né? Além disso, acontece aquilo que eu falei para vocês, a distensão do nosso estômago. É você consumir água, ingerir água antes das refeições, não durante. Não confunda o antes com o durante. Então, a gente precisa consumir antes. A distensão do estômago que acontece pela água que a gente ingeriu 30 minutos antes, provoca a ativação do sistema nervoso visceral, que é responsável pela elevação metabólica. Se há essa elevação metabólica, contribui também para um maior gasto calórico durante algum tempo após que a gente ingeriu esse líquido. Por isso que a água potencializa, sim, o emagrecimento. Além de hidratar melhor o nosso cabelo, né, a nossa pele, de hidratar o nosso corpo, melhorar as nossas funções vitais, a água faz com que todo esse processo seja transformado de uma forma extraordinária, porque ela faz a função vital, ela regula a nossa temperatura, ela prepara o nosso organismo para uma resposta muito mais rápida, mas ao mesmo tempo, quando nós falamos de emagrecimento, a água potencializa os nossos resultados. Então, não adianta muita gente pensar, eu não vou consumir água. Já ouvi até pacientes falando assim, doutora, eu não gosto nem de tomar muita água, porque se eu subo na balança vai dar diferença. Realmente pode dar a diferença, mas o que vai trazer de benefício para você vai ser muito maior. Pode dar a diferença naquele momento que você ingeriu água, porque vai somar, né, com o seu peso corporal, com os seus ossos, com toda a conjuntura do seu corpo. Mas o importante é consumir. A gente fala, né, várias literaturas falam no mínimo 2 litros de água por dia, mas o ideal é que você consuma 35 ml por peso corporal. Isso sim, segundo as literaturas nos informam, é a quantidade ideal de água para você consumir no seu dia a dia. Além disso, quando nós fazemos uma ingesta de fibras, de uma alimentação rica em fibras, nós precisamos aumentar ainda mais a quantidade de água ingerida, porque as fibras, elas retêm o líquido, elas
sugam, vamos falar de uma maneira mais prática, todo o líquido para aumentar o bolo fecal, para aumentar a motilidade do nosso intestino. Então, a gente precisa consumir uma quantidade maior. A água, quando ela se une às fibras solúveis, elas formam um gel na parede do nosso estômago, promovendo também o controle da glicose, que vai auxiliar da glicose sanguínea, ajudando também na redução do colesterol ruim. Por isso que a água faz parte de todo o processo do nosso organismo. É a água que faz que o nosso intestino funcione de forma regularizada e de forma correta, evitando constipação e favorecendo a eliminação de todas as toxinas, né, que não são absorvidas pelo nosso organismo. Então, a água ela é responsável por vários benefícios no nosso organismo. Então, a gente precisa, sim, consumir a água, a gente precisa ter esse hábito. Lembra que falamos no treinamento passado, que segundo o livro, O Poder do Hábito, aquilo que você pratica por um período de 21 dias, de forma ininterrupta, se torna um hábito na sua vida. E o que você continua praticando da mesma forma todos os dias por um período de 90 dias, se torna um estilo de vida. Então, comece a ingerir uma quantidade maior de água. O nosso cérebro agradece porque melhora a nossa capacidade de memória, nossa capacidade de concentração, oxigenação do nosso cérebro. Se há uma oxigenação do cérebro, promove uma melhor circulação sanguínea, uma oxigenação do cérebro, uma melhor circulação sanguínea cerebral. Com isso, aumenta o nível de serotonina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, vai melhorar o seu humor, você vai se sentir mais feliz, melhora também todas as nossas funções, tudo que você imaginar no seu organismo vai trazer de benefício, também promove o aumento da libido. Por quê? É verdade, Elisângela, se eu consumir mais água? Sim, porque se você estiver eliminando todas as toxinas, favorecendo a oxigenação do cérebro, estudos comprovam que quando há oxigenação do nosso cérebro, essa liberação, essa melhor circulação sanguínea, uma melhor perfusão sanguínea, nós temos o aumento de serotonina, né, que é o hormônio do prazer e do bem-estar. Então, pode aumentar essa funcionalidade também. Então, por isso que a gente fala, né, o tema do nosso treinamento de hoje, a importância da água para potencializar os resultados. E quando a gente fala de resultado, nós não estamos apenas nos referindo a resultado de emagrecimento, mas todos os resultados que nós esperamos de melhora da capacidade de memória, de oxigenação sanguínea, de funcionalidade, de aumento da nossa diurese, né? Falando de diurese, melhora a nossa função renal. Lembrando, salvo uma única, não vou dizer contraindicação, pacientes renais devem obedecer à recomendação do profissional de saúde, né, do seu médico, com relação à ingesta de água. Então, a gente sabe que pacientes renais, que já têm uma patologia, que já está se tratando, eles têm uma quantidade de água para consumir. Então, quando a gente está falando desse cálculo de 35 ml por peso corporal, salvo nesses casos. Mas indivíduos saudáveis devem sim consumir 35 ml por peso corporal. E pegue essa dica, 30 minutos de água, de chá, antes das principais refeições, vai aumentar a sua sensação de saciedade, vai aumentar, né, esse aumento de hormônio que vai promover essa saciedade. Você vai ver que você acaba comendo menos, que você vai ter uma resposta muito mais rápida. Além de tudo, para nós que fazemos a suplementação, nós temos aqui na nossa companhia toda a linha de polivitamínicos, toda a linha de MTC, os nossos shakes, né? Todos os nossos suplementos, a gente precisa do quê? Do carreador água. A gente precisa da água. Então, lembre-se, quanto mais fibras você consumir, mais água você precisa. Quanto maior o seu peso corporal, mais água você precisa. E lembrando, essa quantidade sugestiva, né, é praticamente para indivíduos sedentários, porque se você é praticante de atividade física, né,
se você é um atleta de alta performance, você sabe que o seu peso corporal deve ser multiplicado por 0,045, ou seja, uma quantidade maior de água para que atenda todas as suas necessidades. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Hoje eu não consegui acompanhar vocês aqui, porque eu estou apenas no notebook, meu celular não está aqui comigo pelas benditas aulas online, e aí está com a minha filha, eu não consegui acompanhar vocês aqui nos comentários. Mas depois eu entro, vejo os comentários de vocês e deixo a resposta lá também, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela participação e nos vemos no próximo treinamento. Até mais!